existe um esforço para olhar nosso caminho de burilação e aquilo que vai sendo aberto e viabilizado no célebre a cada um segundo suas obras, conforme em Romanos 2,6, e diz de uma percepção de que o meu esforço ele precisará obrigatoriamente abarcar uma prática concreta e vai dizer de uma experiência que é algo a pedir de mim e que vou precisar descerrar. Quando é dito referente à questão da vigilância que nós precisamos abarcar e acontecer, isso tem a ver com uma condição vibratória que eu trago. Por isso, ao invés de eu dizer que tal situação alguém me fez sentir de tal forma, eu preciso analisar. Eu me senti de tal forma diante do que aconteceu. Porque sempre é algo que acontece porta adentro da minha alma. E que nessa encarar vai me ajudar a amealhar os recursos que preciso, que estão dormidos, latentes em mim. E 3 sentimentos que são prejudiciais para o nosso processo é o medo, a traição e a fuga. Judas, no momento que ocorrera a sua proposta e subsequente decisão de vender o Cristo por 30 moedas, ele temia que o reinado de Jesus não acontecesse enquanto uma potestade que se imporia, e por estar temeroso de que ele não conseguisse fazer acontecer a dominação sobre Roma, resolve fazer aquela interferência nefanda, achando que, dando um empurrãozinho, o Cristo poderia assumir o reinado conforme o prédio do mundo. E ocorre que, ao ter essa atitude, ele acaba caindo na situação de traição que o leva a usar um meio indevido para o fim que ele objetivara. E, ao cair em si do que havia acontecido, exatamente porque ele havia usado um meio indevido para aquele fim, se ele tivesse o fim de fazer Jesus assumir o trono e usasse um meio ético com aquilo que Jesus trouxera enquanto proposta, ele não encontraria com a situação no fim do que ele havia feito. Mas como ele usou um meio indevido, desonesto, vendendo Jesus por 30 moedas, ele encontra a nefandade que culminou com o martírio, flagelação e a crucificação no madeiro infamante,
do mestre, e a sua atitude naquele instante foi iniciar a fuga. Daí ele estava com medo do reinado que precisava acontecer enquanto material não viesse a se instalar, e resolveu dar esse empurrão para que isso acontecesse, usando o meio indevido, que foi a traição. E ao fazer isso, ele, ao invés de assumir e encarar aquilo que adviria da sua atitude, porque existia algo a ser reparado e que ele precisaria assumir, se considerarmos a própria trajetória de Jesus até o madeiro infamante, era algo que Cristo viveria mesmo. E se Judas ali havia sido instrumento para que aquilo viesse à baila, conforme Jesus disse, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele que traga e escandalize, naturalmente que Judas teria que assumir consequência do que ele tinha feito, iniciar um processo expiatório de reparação. Mas ele poderia ter abraçado esse caminho, mesmo diante do que havia acontecido, inclusive porque Jesus já havia dito que precisaria fazer aquele caminho mesmo. Isso mostra que isso não exime Judas da responsabilidade que ele assumira gravíssima diante da sua própria consciência, que ele precisaria espiar, resgatar, mas mostraria para ele que havia uma saída no perdão incondicional de Jesus na cruz mesmo, e que ele havia pregado ao longo da sua trajetória, e ele, abraçando essa possibilidade, ia em busca do que fosse necessário. Mas como ele já vinha tanto de ceder ao medo quanto à traição, a fuga acabou entrando nesse cortejo fúnebre, sombrio, em que ele se enforca numa figueira e sai acovardado da situação, que sabemos era difícil mesmo, e que exatamente porque ele já estava nessa vibração desse trio, foi difícil para ele desanlear. E aqui entra junto a questão da inércia, que é a tendência que eu tenho de permanecer naquela acomodação, e que é uma dificuldade enquanto um esforço para manejar os meus recursos que acontece. Eu tive uma experiência na minha juventude em que, para sair de uma dada situação, eu vivi essa sequência de Judas. Primeiro, eu fiquei com medo do que poderia acontecer na conjuntura em que eu estava, e temerosa de adentrar uma situação em que poderia haver derramamento de sangue pelo característico, eu usei o meio indevido, que foi uma traição, para tentar sair de uma situação, e que tive, felizmente, a oportunidade de não encetar uma fuga, porque pude reencontrar com quem participou disso comigo e resolver em tempo hábil. Mas que foi um risco enorme que eu vivi. Até quando nós consideramos uma trajetória reencarnatória que pode ser toda colocada a perder por causa do momento insano começo. E é exatamente essa sequência, que à medida que eu dou espaço para o medo, que não é aquele que me ajuda na preservação
e no cuidado necessário, mas é o medo que me acovarda e que me faz, a qualquer preço, mesmo que usando um meio indevido e imoral, tentar chegar numa dada situação onde eu me considere livre daquilo que me amedrontou. E chegado nesse momento, é muito difícil não fugir do resultado. E foi realmente uma misericórdia de Jesus a meu favor naquele momento, que foi me dando aviso energético acerca daquilo que eu tive ao longo do meu processo, umas placas energéticas de aviso, onde experimentava alterações importantes na minha energia, na minha vibração, que me dizia de algo que eu preciso adentrar e caminhar naquilo. E enquanto em meio à situação de destrambelho energético que eu já tinha destoado daquela rota, ao perceber a iminência de um derramamento de sangue, o medo me tomara, me acovardou. E daí eu usei a traição para sair daquilo e poderia ter fechado aquele ciclo com a fuga, e que teve uma intervenção misericordiosa quando eu pude ter contato com quem havia traído e ter uma conversa que resolveu aquele impasse, aquele acontecido, e me liberou para seguir o caminho que energeticamente me sinalizava. E mostra como isso é perigoso, porque estar num corpo de carne já é por si um risco enorme que nós corremos. E isso precisa nos emular a um encorajamento, a uma intrepidez para enfrentar com o heroísmo o que advier. Um insignificante espaço que eu dê para esses sentimentos menos dignos, como esse medo covarde, essa traição, essa fuga, a inércia supracitada, vai acabar me arrolando para uma queda que pode ser irreversível para a minha trajetória. Conforme aconteceu com Judas, que precisou, numa outra reencarnação, iniciar o seu ciclo de expiações depois da crucificação de Jesus. Ao longo de 13 anos, Maria Santíssima permaneceu encarnada, fazendo atendimento ao necessitado de toda sorte, ali numa casinha que ela houvera ido morar com João. E ao longo desses anos ali, em que João ficava em Éfeso, com pregação e mergulhado no escrito, em viagem, Maria ficava sozinha ali naquela casa, mas vinham consulentes de todo lado, do Iapoca ao Chuí, ao Sete Evo, para ter com ela e ser curada pela sua mão misericordiosa conforme ocorrera. Então eram multidões que a procuravam. Isso foi intenso ao longo desses 13 anos em que ela permaneceu aqui conosco. E quando deu o momento dela ser levada para o céu, em que Jesus veio ter com ela e ajoelha diante dela, conforme relato de Humberto Campos em Boa Nova, que vale a pena ler, que está no último capítulo de Boa Nova, ela reconhece, achando que era um consulente que vinha procurá-la pedindo ajuda, e começa a perceber que tinha uma energia diferente naquele pedinte. E que enquanto quem a procurava era para pedir a ajuda dela,
aquele que estava diante dela estava lhe oferecendo uma energia nova, de força. Quando então seu olho se abre, ela vê que era Jesus. Ela já é idosa e faz o movimento de se prostrar diante dele, ele a segura e ajoelha diante dela. E diz que tinha vindo buscá-la porque Deus queria que ela fosse a rainha dos seus anjos no céu. Passa uma noite, foram avisar João do seu deserro. Quando ela vai para ser a despedida daqui, enquanto encarnada, ela ainda passa pelos cristãos que já estavam sob o auspício do martírio e deixa o canto, conforme sussurraram no ouvido de uma moça, disforme pelos maus tratos de uma prisão, que começa a ecoar até hoje, o canto da gratidão, do louvor a Deus. E quando ela se prepara para ir, se dirige à região onde Judas estava, no Vale dos Suicidas, que inclusive é o local que é cuidado diretamente por Maria Santíssima. E ali já se iniciara esse prélio dela, junto do suicida. E ao tete-a-tete com Judas, o leva para ele iniciar o seu processo, seu erguimento. Então, Judas ficou por 13 anos no Vale dos Suicidas, com um tormento inenarrável, hórrido, depois de haver cometido o auxídio. E existe o relato do momento que Maria encontra com Judas e ele a recusa e relata para ela a experiência com a sua mãe biológica, que foi traumatizante para ele. Quando ele desencarnado aparece para ela, ela o enxota, dizendo que ele era um anjo mau, o diabo, pelo que havia acontecido naturalmente, envolvendo o seu nome. E nesse momento Maria diz para ele que por mais que ele a recusasse e pedisse para ela se afastar, ela permaneceria ao lado dele e o queria muito, e o amava. E nessa insistência bonana, acabou por retirá-lo dali, levá-lo, e ele iniciaria o prélio das suas reencarnações expiatórias, onde ele inclusive teve uma reencarnação como leproso. E foi na pele de Joana d'Arc, que foi instrumento, a médium que libertou a França do domínio inglês. E inclusive há o relato do momento dela no julgamento, que era uma adolescente, uma jovenzinha. E a perversidade do julgamento dela, do maltrato que ela recebia, do escárnio e da malsandade que envolveu. É muito triste o relato, mas vai mostrar que ela fez exatamente o caminho oposto a medo, traição e fuga. Ali ela disse que responderia as perguntas que fossem colocadas para ela, mas que permaneceria fiel a Jesus Cristo. E no meio daquela situação, ela não precisaria mais ser encaminhada até a fogueira para ser queimada viva, porque ali já se encerrara para ela, naquela demonstração de intrepidez moral e de virtude, de elevação. Havia se encerrado os seus ciclos expiatórios ali, e ela inclusive seria reaceita no colégio apostólico a partir
desse rasgo, e mesmo assim ela quis ir até o fim e se dirigir à fogueira para morrer queimada viva. E mostra que uma fuga que ela já havia deixado lá atrás, ela podendo dispensar aquela ida para a fogueira, quis ir ao encontro daquilo, em que ela carimba e sela com o seu sangue aquela entrega definitiva e que coaria Eva fora. E quando ela se dirigia para a chama, o espírito foi retirado, ela não experimentou o tormento de ser consumida pela queimadura. E hoje, esse espírito que é o de Judas, que encerra na pele sob o rosto de Joana d'Arc, é um benfeitor de estirpe elevada, inabordável, condição que ele está hoje, e intercede pelos nossos destinos. E mesmo numa condição que nós temos, em que ainda, em celebração da Semana Santa, você tem o malho de Judas, que ficou como aquele fantoche e aquela representação da traição, mas é um espírito que já está numa outra dimensão, por hora inabordável. E vai dizer como é delicado quando existe um insignificante descuido. Então, para lidar com a covardia, eu preciso da intrepidez moral. Para encarar a questão da traição, eu preciso da virtude, da fidelidade a Jesus. E para a fuga, eu preciso abraçar o serviço nobre. E esse comprometimento afincoso, ele vai oferecer uma capacitação energética para o que hoje via à baila. E isso vai dizer de focar o essencial no que ora encetamos e num esforço colossal que rompe essa malha grandiosa do conforto, porque a cada um será segundo sua obra. E é curioso como a nossa situação de estar nesse abraçamento do trabalho no bem, ele vai dizer de uma cautela para que eu não converse com a tentação. Eu preciso focar nesse essencial para que eu não perca século devido a um momento em que quis conversar com isso, perder tempo com isso, que vai me paralisar, inutilizar e eclipsar. Em Missionários da Luz, André Luiz vai dizer, na parte do capítulo Materialização, que qualquer tipo de viciação vai deprimir e prejudicar o viciado, mas vai afetar o outro. E nós somos
responsáveis pela imagem que deixamos no outro. E esse é um cuidado que nós precisamos acontecer. O Chico relata que houveram muitos espíritos que o procuraram na sua mediunidade excelsa para vazarem textos que para aquele espírito que o procurara era importante e fazia algum sentido, mas que foi filtrado por Emmanuel, visto que, mesmo sendo um texto que tivesse algum foco de importância ou de se demorar nele para aquele espírito que queria que aquilo fosse vazado, não era construtivo e, em sendo assim, seria brecado. E esse filtro, ele valeu ao longo da trajetória do Chico até o derradeiro momento. E, inclusive, já no fim da sua trajetória, quando ele relatou que Emmanuel reencarnara, ele já havia encerrado a sua psicografia, ele já estava em torno dos seus 90 anos, e já numa condição de locomoção dificultosa, pela idade mesmo, e o trabalho intenso que ele encetara. Mas é mister considerar que, enquanto o trabalho foi acontecendo pela sua mão prodigiosa, foi feito uma proteção daquilo que viria a fluxo através da sua escrita. E isso acontece a todo instante. Um momento que eu estou aqui falando algo, há um espírito que me sopra alguma coisa que ele gostaria que fosse falado para algo que faz sentido para ele, mas que pode não deixar uma imagem boa daquilo que vai ser transmitido. Enquanto uma construção que vou acontecer no outro. E aí entra a questão da mistificação, do risco que nós corremos de ser enganado, dolado. E isso mostra como nós precisamos ter cautela para que a nossa moral esteja ilibada na renúncia ao mal, no serviço no bem, porque só assim nós conseguimos conexão com o bom espírito. E ele dizia que percebia que nada tinha para dar, como animal que vai a uma carroça para cooperar na distribuição de uma carta, um benefício, um medicamento, uma utilidade, que aceitara como animal o serviço com os bons espíritos, pedir a Deus que lhe desse felicidade de desencarnar nessa função quando foi colocado para ele de escrever algum livro sob sua autoria. Que ele dizia que depois de 40 anos, quando havia sido feita essa interpelação para ele, fazendo psicografia, naturalmente ele já teria aprendido alguma coisa para de próprio punho escrever, mas que ele havia abrido mão disso, porque em existências pregressas abusara da faculdade da escrita de próprio punho, e nessa reencarnação abrir a mão completamente para que os bons espíritos usassem suas mãos para escrever e vazarem sublimidades, conforme acontecera. E vai mostrar como nós precisamos ter essa cautela. Porque aqui nós estamos falando de um espírito missionário, que já não tinha débito quando veio nessa reencarnação, mas numa missão, inclusive na presciência que ele trazia. E, em sendo assim, acontece de eu, enquanto um espírito inferior, que reconheço a minha fragilidade, a minha limitação,
E a necessidade de vigiar para que eu consiga conexão com o bom espírito naquilo que faço. E por isso a moral, ela precisa acontecer como um fator que é elemento decisivo para mim. Porque não é um mecanismo de menor esforço, mas algo que exige da minha energia, do meu empenho, de vencer a minha inércia, o meu comodismo. E que não posso prescindir de substância superior e da conexão de sintonia vibratória energética. E Jesus, ele está conosco energeticamente. E em sendo assim, esse prélio de conexão vai acontecer de acordo com essa vitória sobre mim mesma. E em sendo assim, se considerarmos que o espinho é a defesa da rosa, a aprovação na minha vida é a defesa da paz no meu consciencial. Então, no momento da prova, do teste, eu preciso acolher e aceitar, resignar. Porque existe uma burilação que está acontecendo comigo. Com isso, a dificuldade pode ser superada, a solidão removida e o perdão dado. E é algo que se impõe quando consideramos que o ressentimento, sob qualquer máscara que ele tenha, degenera a minha energia, me enfraquece, me coloca obsedada por espírito que vibra nessa faixa e inutiliza minha vibração. Daí, quando nós falamos de dar a outra face e de não permitirmos que permaneça resquício dentro de nós de algo que aconteça, vai dizer de um teste em que valorosa passo, porque o outro é alguém que Deus envia para saber o quanto de bem eu já tenho dentro de mim. Em sendo assim, na situação que me desafia e que me fere, ao dar o perdão, eu vou corroborar um bem que fermento dentro de mim e vou fortalecer a minha conexão com o bom espírito. Em sendo assim, mesmo com o joelho desconjuntado, avancemos vibrante, agrandando a excelsitude do Cristo.